Você já ouviu alguém dizer que existe propósito na doença? Ou que Deus quer ensinar alguma coisa através da doença? Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou até mesmo já pensou desse jeito, que Deus coloca a doença em alguém para ensinar alguma coisa. Mas nós esquecemos de perguntar à pessoa mais interessada nisso, que é a Deus. Qual é a vontade de Deus com relação à doença? E para isso, nós iremos usar da sua palavra, o nosso guia seguro para entender a sua vontade. E nós podemos pensar, se Deus estivesse tentando ensinar alguma coisa através da doença a alguém, e essa pessoa começasse a fazer uso de medicamentos ou tratamento, e até mesmo chegando ao ponto de ter que fazer algum tipo de cirurgia para se livrar daquela doença, ela não estaria tentando se livrar da vontade de Deus e ensinar alguma coisa a ela? Estaria agindo em rebelião, não é verdade? Mas pode ficar muito tranquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, não deixa nenhum embasamento para que isso seja uma verdade. De fato, a gente vai ver que Deus se apresentou aqui na terra através de Jesus Cristo. Olhar para Jesus é olhar para Deus. E Jesus Cristo, ele não colocou doença em ninguém para ensinar nada a ninguém. E nós iremos ver, ao decorrer dos vídeos, ao decorrer do estudo da palavra de Deus, que não, Deus não ensina nada através da doença. Agora, de onde surgiu essa ideia? É muito comum que pessoas estejam baseando as suas convicções e suas crenças em experiências pessoais, como por exemplo, elas podem analisar que pessoas, quando chegam ao leito de morte, quando chegam ao ponto final da vida, em que não existe mais solução natural para que aquela pessoa seja curada, essas pessoas se aproximam de Deus e acabam recebendo a sua cura e a resposta dos seus problemas. Só que a Bíblia não deixa nenhum amparo de que essa é a forma como Deus trata com as pessoas. Obviamente que pessoas são alcançadas, muitas pessoas são alcançadas quando chegam nesse ponto crucial da vida, que na verdade elas não encontram outra solução. Elas olham para Deus como a única solução e dão um passo de fé para receber dele, mas não é a maneira como Deus trabalha, não é uma regra. E muitas pessoas têm criado doutrinas em cima dessa situação, que de fato existe. Pessoas podem aprender sim, quando chega uma enfermidade ou quando estão no leito de enfermidade, mas essa não é a maneira como Deus trabalha. Por conta desse ensinamento errado e até mesmo de uma ideia errada através do caráter de Deus, muitas pessoas estão deixando de receber dele, porque estão baseando a sua crença e a sua fé em experiências pessoais e não na palavra. E a gente vai ver nesse vídeo que a fé é o principal ativador do poder de Deus e que não existe outra maneira de agradar a Deus senão por fé. Só que antes eu queria que vocês acompanhassem o que a Bíblia diz em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa parte inicial deixa bem claro que todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. E não é difícil concluir que a doença ou a enfermidade ela é algo ruim, até mesmo porque ela traz dor, traz sofrimento. Ela traz até gastos financeiros e gastos no nosso tempo. A doença ela não é algo bom. E a gente sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação de mudança. Ou seja, o que é mal não vem de Deus. E a gente vai ver em vídeos mais à frente de onde veio a origem da doença, de onde veio esse mal. E pode ter certeza que ela não vem de Deus. Agora, para que nós possamos entender tudo isso, nós iremos basear nossa fé na palavra de Deus. Nós iremos entender agora a importância da fé. Tamanha importância dela que olha o que o escritor aos Hebreus diz, em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, não existe outra maneira de agradar a Deus senão por fé. Obviamente que o contrário também é verdade. Se você não está andando em fé, você está desagradando a Deus. E a dúvida é o contrário da fé. Se a dúvida entra, a fé sai. Da mesma forma que se você coloca a fé, a dúvida tem que sair. Então, tamanha a importância da fé que sem ela a gente não consegue sequer agradar a Deus. Essa palavra fé, do original grego, é pistis, que tem o seguinte significado: é a convicção da verdade de algo. Uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Nós temos um relacionamento com Deus
e para que nós possamos nos relacionarmos com Ele, é necessário que nós o conheçamos. O que agrada e o que desagrada e qual é a sua vontade. E só existe uma maneira da gente conhecer a vontade de Deus, que é através da sua palavra. Quanto mais tempo nós investimos na palavra de Deus e a praticamos, mais relacionamento nós temos com Ele. E maior vai ser o nosso conhecimento a respeito dele e da sua vontade. Agora, por causa da falta de conhecimento, muitas pessoas estão atribuindo coisas a Deus que, na verdade, não diz respeito ao seu caráter. Como, por exemplo, que Deus coloca a doença em alguém para ensinar alguma coisa. E ele não faz isso. Essa ferramenta, a doença, não faz parte do reino divino. Essa ferramenta é do diabo. É ele quem veio para matar, roubar e destruir. E a gente vê que Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida e abundância. E nós vamos entender por que nós estamos falando de Jesus Cristo quando nós estamos falando do caráter de Deus. Em 2 Coríntios 5,7 diz que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa palavra vemos também tem o seguinte significado, que é a aparência externa ou exterior. Se a gente puder encaixar essa frase no versículo, fica dessa forma. Visto que andamos por fé e não pela aparência externa ou exterior. Então, outro ponto que as pessoas costumam basear as suas crenças, além de nas experiências pessoais ou a experiência de outras pessoas, as pessoas tendem a basear a fé no que podem ver, tocar ou sentir. E a gente viu que não é dessa forma que a gente anda. Quando a gente anda por fé, nós não andamos pelo que vemos. Uma regra muito importante para a gente poder julgar se o que nós estamos passando de fato é um propósito de Deus é o seguinte, que as nossas experiências pessoais elas devem ser interpretadas à luz das Escrituras e não o contrário. As nossas experiências não são parâmetro para que doutrinas sejam fundamentadas. Na verdade, o nosso firme fundamento é a palavra de Deus. Agora, como que a gente pode ter certeza disso? Vamos ver o que a Bíblia diz em João 14, 9 e 11. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Se a gente quiser conhecer o caráter de Deus, nós iremos olhar para Jesus, porque Jesus foi Deus encarnado. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se a gente olha para Jesus, nós estamos olhando para Deus. Ele ainda diz para Filipe no final, crede ao menos por causa das mesmas obras. E nós vamos ver no próximo vídeo que Deus andou por todo mundo, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, que ele é a expressão exata de Deus. E nós iremos entender cada vez mais sobre o caráter de Deus no que diz respeito à doença. Por isso eu incentivo a acompanhar todos os vídeos até o final, essa série sobre cura divina, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E com o vídeo de hoje, eu posso dizer para você que Jesus fazia as mesmas obras que Deus. E nós podemos concluir o seguinte, que todas as nossas respostas estão na palavra. De fato, é através dela que conhecemos a verdade. Não existe embasamento bíblico para defender a doença como um método de ensino. Então, eu espero você no próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre Jesus, Deus em ação. E eu tenho certeza que cada vez mais estas verdades vão ficar cada vez mais claras no coração de cada um. Não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam receber da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à cura divina, seja por uma enfermidade ou para que possa aprender a andar em saúde divina. Eu tenho certeza que esse conteúdo irá abençoá-los ricamente. Com isso, nós finalizamos o vídeo de hoje e eu digo a vocês que sejam abençoados na prática da palavra. Shalom, até a próxima.